A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui começando mais uma tarde de bênção em seu lar. Que Deus possa abençoar a sua tarde e noite deste sábado. Hoje é dia 3 de setembro de 2022. Estamos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do Senhor e também estarmos orando em favor de todos os pedidos. Você que está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa família, venha fazer parte dessa corrente de oração. Estamos aqui todos os dias orando, apresentando os seus pedidos ao Senhor. Você tem toda a liberdade de deixar os seus pedidos de oração e eu tenho um compromisso com Deus e com vocês de estar orando em favor dos pedidos. Então você deixe o seu pedido com fé, pode ser no WhatsApp, pode ser aqui no comentário do vídeo. Você pode deixar o seu pedido que vamos estar orando, vamos estar apresentando a Deus todos os pedidos, sem distinção. E eu creio, nós cremos que o Deus a qual nós oramos, a qual nós pedimos, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve. E eu creio que Ele há de responder as nossas orações, as nossas súplicas. E eu creio no poder de Deus. Ele é o mesmo que operou no passado, Ele opera hoje. Hoje, infelizmente, estamos aos poucos perdendo a fé, perdendo a crença no incrível, no impossível, naquilo que Deus pode fazer, mas não podemos perder, meus irmãos, a fé. Não podemos duvidar do poder de Deus. Porque nós vivemos pela fé e Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É nós que vamos mudando com o passar do tempo. Começamos a duvidar, começamos por obstáculo, achamos que Deus, que o poder de Deus, que a manifestação do Espírito Santo foi só para o tempo dos apóstolos, da igreja primitiva. Não. O Senhor Jesus prometeu que Ele iria ao Pai e Ele enviaria o outro Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo de Deus, Ele está comigo, Ele está com você, Ele age na minha vida, Ele age na sua vida. Então, cremos que nós servimos um Deus sobrenatural, um Deus que faz milagre, Ele vai além do natural. Não podemos determinar o poder de Deus, não. Ele vai além do nosso entendimento. Não podemos pôr o nosso Deus numa caixinha de fósforo, de jeito nenhum. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está centrado, o nosso Jesus está sentado à destra do Pai. E Ele tem todo o poder. Então, nesta tarde, noite desse sábado, vamos crer no poder de Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer a oração da fé. E você vai estar convidado a estar orando comigo. As minhas orações não substituem as suas. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o seu clamor. Amém? Olha aqui, na palavra do Senhor, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que, olha só, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Olha que maravilha, né? Porque nós sabemos que tudo, irmãos, que fazemos, sem dinheiro não tem como fazer. Nós sabemos disso. A gente não cobra para fazer a obra, mas a gente precisa, Todos precisam, até Jesus. Olha aqui, no capítulo 8 de Lucas. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Então aqui nós vemos, irmãos, que Jesus e os seus discípulos andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E aqui a Bíblia nos mostra, o escritor Lucas, evangelista Lucas, mostra que tinha algumas mulheres que tinham sido curadas e libertas de espíritos malignos, como Maria Madalena.
Essa Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios, a Bíblia está dizendo aqui. E também outras que foram curadas de enfermidades. E tinha outras mulheres, Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Interessante que nós vemos aqui as mulheres se destacando aqui no ministério de Jesus. Mulheres que eram desprezadas naquela época, mulheres que não podiam falar, não tinha como se defender. Nós vemos ali que, em capítulo 8 de João, que aquela mulher foi pegada em adultério, foi lançada ali nos pés do Senhor Jesus, para que Jesus pudesse julgar eles ali tentando Jesus. E Jesus ali, falou, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra, que atire a primeira pedra. E todos se foram, e não apedrejaram aquela mulher. Mas a mulher não tinha nem vez de resposta. E aqui Jesus, mudando, valorizando as mulheres, porque os homens, na época, não valorizavam as mulheres. Tratavam como objeto. O homem podia ter 2, 3 mulheres, mas se a mulher traísse o homem, ela era apedrejada. Então, Jesus veio quebrando esses paradigmas, pondo em pé de igualdade, dando valor às mulheres. E olha que a primeira pessoa que Jesus, depois que ele foi ressurreto, depois que ele ressuscitou, a primeira mulher que ele falou foi com Maria Madalena, essa mulher que ele tinha expulsado 7 demônios. Mas nós vemos aqui que muitas mulheres participavam do ministério de Jesus. Nós vemos aqui, a Bíblia está nos dizendo que essas mulheres aqui, Maria Madalena, outras mulheres, Joana, Susana, elas serviam com as suas fazendas. Elas auxiliavam o ministério de Jesus. Elas davam ofertas, elas ofertavam, ajudavam o ministério de Jesus através das suas contribuições, das suas fazendas. Elas ajudavam Jesus e os seus discípulos no ministério. Como eu disse aqui no início, não tem como fazer a obra sem dinheiro, não tem como. Hoje todo mundo depende de dinheiro. Infelizmente, tem muitos que distorcem. Tem muitos que querem se enriquecer. Eles falam, vou fazer a obra, vou me autodominar como um bispo, como um pastor, na intenção de enriquecer. Isto infelizmente, tem alguns. Mas que a obra precisa de dinheiro, que precisa de patrocinadores, alguém que ajuda, precisa, irmãos. E eu sempre digo aqui para os irmãos, você deve ajudar aonde você se alimenta. Aonde você se alimenta, aonde que você é cuidado, quem cuida de você, quem cuida da sua vida, espiritualmente dizendo, é ali que você deve semear as suas ofertas, é ali que você deve dizimar, ali que você deve contribuir, é o lugar que você se alimenta. Nós não podemos querer inverter a situação, mas aqui, como eu estava dizendo, essas mulheres patrocinavam, ajudavam Jesus Cristo. Pode ver que Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas. E, infelizmente, ele era ladrão. Pegava do que era lançado na bolsa. Porque o ministério de Jesus precisava de dinheiro, como todos os ministérios precisam. Como eu disse para vocês. Como eu digo aqui, nós estamos aqui dando de graça aquilo que Deus nos deu. Nós não vendemos cura, nós não vendemos milagre, Deus não é Deus de barganha. Tem muitos aí, infelizmente, ensinando, dá tudo que você tem que Deus vai te dar mais. Isso é mentira. São lobos fraudulentos, enganadores, que quer tirar proveito da fé alheia. Não existe isso. Deus não é Deus de barganha. Quando nós contribuímos, pela nossa... É voluntário. A nossa generosidade. Somos generosos. Por quê? Porque Deus é generoso conosco. Nós reconhecemos que Deus está sobre a nossa vida, é que Deus que nos dá o ar, é Deus que nos dá o alimento, é Deus que cuida de nós, é Deus que cuida da nossa vida. Quando nós reconhecemos isso,
nós somos generosos, né? E essas mulheres reconheciam que Jesus era o Filho de Deus e estava fazendo a obra. Jesus, aqui ele estava no tempo integral. Assim que ele completou a idade, chegou o tempo dele se manifestar, ele deixou tudo, ele era carpinteiro. Aí ele começou a fazer a obra no tempo integral. Vivia para anunciar o reino de Deus. E as mulheres entenderam. A gente não vê homens aqui ajudando, pelo menos a Bíblia não escreve que homens ajudavam o ministério de Jesus. Mas aqui as mulheres, elas ajudavam Jesus com as suas fazendas. Não, para Jesus não foi rico. Jesus não teve nem morada certa. Jesus tinha um momento que passou fome. A gente vê quando ele foi entrar como rei ali em Jerusalém, ele pegou um jumentinho emprestado, nem dele era o jumento. Nem o jumentinho que ele entrou ali como rei em Israel era emprestado. Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça. A Bíblia fala que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Jesus é um exemplo, irmãos. Jesus é um exemplo de esvaziar de si mesmo. Em Filipenses fala disso. Ele esvaziou da sua glória, esvaziou de si mesmo, deixou tudo para se fazer pobre como nós. Mas então esse princípio, né, muitas das vezes que muitos distorcem, infelizmente a gente vê por aí muitas notícias mostrando de pessoas que aproveitam da fé alheia, pessoas que têm se enriquecido, fazem a obra para ficar rico, faz a obra para comprar mansões, fazendas, carros, bois, aviões, tantas coisas. Enriquecem com a pregação do evangelho. Não é para isso, irmãos. Nós precisamos sim das ajudas dos irmãos. Nós vivemos pela fé, mas nós não pregamos o evangelho para se enriquecer, para tirar proveito à lei. Fora de mim, porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E a priori do evangelho, o que é? A salvação, a vida eterna. Jesus morreu na cruz não é para dar riqueza para ninguém. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Mas infelizmente, muitos usam a Bíblia, o nome de Deus. Usa a palavra de Deus distorcida. Distorcem a palavra para tirar proveito dos incautos, das pessoas simples. E muitos fazem isso. E muitos vão pagar o preço por isso. Isso aqui não... A palavra de Deus é questão de vida eterna. Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas deixaram a casa de Deus porque viram coisas erradas? Pessoas usando a fé, enganando as pessoas para assim, enriquecimento próprio. Muitos, infelizmente, fazem isso. Quer viver uma vida de luxo, uma vida de luxúria, através do evangelho. Irmãos, irmãs, isso aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Jesus morreu na cruz porque estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos condenados. Estávamos debaixo da ira de Deus. E através do sacrifício de Cristo foi aplacada a ira de Deus contra nós. Então devemos ser gratos ao Senhor. Se você quer grato ao Senhor, você tem que colaborar mesmo. Você pode ser um dizimista, você pode ser um ofertante fiel, fazer os seus votos, mas nunca pense em fazer barganha com Deus. Eu vou dizimar e Deus é obrigado a me abençoar. Isso é mentira. Não faça isso. Você dizima, você oferta, porque você reconhece que tudo vem de Deus. Até o seu salário é Deus que te abençoou, que você conquistasse. Então nós devemos compreender, entender. E o objetivo
né, do dízimo, das ofertas, das contribuições, é para a propagação do evangelho. É para a propagação do evangelho. A Bíblia ensina aquele que vive a vida como Jesus, que vivia um tempo integral, vivia a vida dele de noite para a pregação do evangelho. Tem pessoas que fazem isso hoje também. Então nós também podemos viver do evangelho. Não é ficar rico do evangelho, mas ser sustentado pelo evangelho. Porque nós abrimos a mão de tudo, irmãos. Abrimos mão de tudo para estarmos na obra de Deus, para estar na causa de Deus. É orando, é visitando, é fazendo culto, é fazendo a obra de Deus em todo o tempo, atendendo os pedidos, visitando os doentes, visitando aqueles que precisam. Muitas das vezes nós vivemos o tempo integral na obra de Deus. Muitas das vezes não temos férias, não temos descanso, não tem sábado, não tem domingo. É verdade. Mas fazemos com alegria, com sinceridade, sabendo que quem nos chamou foi Cristo. E não podemos usar a palavra de Deus para tirar proveito das pessoas de jeito nenhum. Todos que estão fazendo isso, fizeram ou estão fazendo, vai ter de dar conta diante de Deus. Porque Deus tudo vê. Deus conhece. Deus vê as intenções do homem. E infelizmente, como se diz, mas é pastor, é obreiro, faz isso. Irmãos, onde tem um ser humano tem falha. Nem todos que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Nem todos que pegam esta palavra e explana ela têm compromisso com Deus. Tem muitas pessoas que usam, infelizmente, irmãos, para o seu ganho próprio, para tirar proveito, para te ganhar fama, glória, mas está tudo diante de Deus, irmãos. Deus está vendo tudo, nada passa desapercebido, e quem faz isso não vai muito longe, não. É Deus que vai cuidar dessas pessoas. Então você exerça aquilo que Deus pôs no seu coração. Você faça aquilo que Deus pôs no seu coração, porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Não é pelo que vemos. Nós cremos que Deus está conosco, mas eu não vejo. Aqui, irmãos, nós vemos que Jesus e os seus discípulos, eles andavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. As mulheres serviam Jesus e os seus discípulos com as suas fazendas, com as suas ofertas. Elas ajudavam o ministério de Jesus através de oferta, através do seu, de contribuições. Elas contribuíam financeiramente para que o ministério de Jesus, Jesus não precisava de parar para ficar trabalhando para se manter, porque ele viveu como nós. E os seus discípulos também abandonaram tudo. Eles eram pescadores, Vemos uns lá que trabalhavam até para Roma, eram pescadores, tinham seus afazeres, deixaram tudo e começaram a pregar, a ensinar o reino de Deus. E Deus tocou no coração dessas mulheres, e essas mulheres ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Então isso prova que todos nós, de alguma forma, podemos contribuir no reino de Deus. De alguma forma nós podemos ser úteis no reino de Deus. Essas mulheres foram abençoadas porque elas ajudavam na obra de Deus. E hoje não é diferente. Às vezes você não pode fazer, às vezes você não pode ir, mas você pode ajudar. Eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas que têm nos ajudado. Estamos aqui diariamente, comprometido com o reino, comprometido com os irmãos, comprometido com Deus, porque eu sei que um dia vamos dar conta de tudo. Um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo. Um dia vamos prestar conta de tudo, irmãos, porque nesta vida somos apenas mordomos de Deus. Não somos dono de nada.
somos apenas mordomo. Que Deus abençoe, louvo a Deus pela vida de todos que tem nos ajudado, que tem contribuído, que tem confiado no nosso ministério, que tem visto Deus na nossa vida. Eu louvo a Deus pela vida de todos, eu tenho orado, tenho pedido, tenho apresentado diante de Deus, apresento todos os dias os pedidos de oração, as pessoas que têm contribuído, eu tenho posto diante de Deus, apresentado, Senhor, abençoa todos que têm contribuído, aqueles que não têm condições, Senhor, abençoa também, dá condições, abre portas. Nós precisamos dos irmãos, lógico, ninguém vive, como eu disse aqui no início, ninguém vive sem dinheiro. Mas nós não somos dono do dinheiro que nós recebemos. Somos administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E um dia vamos prestar conta. Um dia vamos prestar conta. O dízimo, a oferta, não salva ninguém. Nós temos que entender isso. Que salva é o sacrifício de Cristo. Ninguém dizima, ninguém oferta, ninguém contribui para ser salvo. Porque o sacrifício de Cristo lá na cruz é suficiente. Mas nós dizimamos, nós ofertamos, nós ajudamos, por quê? Reconhecemos que tudo vem de Deus, somos generosos como Deus é para conosco. Somos agradecidos, reconhecemos que Deus é dono de tudo, somos apenas administradores, por isso fazemos isso. Não para ficar rico, né? A obra de Deus não é para ficar rico. Quer ficar rico, vai investir, vai fazer outra coisa, mas não na obra de Deus. A obra de Deus não é para enriquecer ninguém. E nem o nosso Deus é Deus de barganha, né? Eu vou dar para Deus me retornar. Não existe isso, irmãos. Você está entregando, devolvendo aquilo que Deus já te deu. Os irmãos podem ver que aqui nós falamos a verdade. Aqui nós não escondemos a verdade. Eu não preciso de mentir, eu não preciso de fingir, eu não preciso de distorcer a Bíblia para ter vantagem dos irmãos. Não. Temos que pregar a verdade como ela é. E quem nos sustenta é Deus que trabalha no coração dos ouvintes para nos ajudar. É Deus que faz a obra. Eu confio piamente em Deus. Eu não preciso de distorcer a palavra de Deus para tirar vantagem. Ah, irmão, faz um voto, faz isso, dá tudo que você tem, que Deus vai te dar em dobro, dá o seu melhor, dá o seu exato. Não existe isso, irmãos. Isso é tudo falala. Isso tudo, blá, blá, blá. Pessoas querendo enganar, pessoas querendo tirar vantagem. Não caia nessa. Deus não pede tudo que você tem, não, meus irmãos. Isso é homens querendo levar vantagem, tirar vantagem sobre as outras pessoas. Que nós possamos compreender, irmãos, podemos ser gratos a Deus, possamos ser, que nós possamos compreender a generosidade de Deus na nossa vida e também possamos ser generosos, irmãos. Sabendo, repetindo aqui, que o dízimo não leva ninguém para o céu e nem para o inferno, porque nós cremos que é pela graça que somos salvos. Mas podemos sim ser generosos. Podemos ajudar sim a obra de Deus, é obrigação nossa. Porque somos igreja de Cristo. Deus confiou à sua igreja a expansão do teu reino. É através da igreja que nós anunciamos o reino de Deus. Então precisamos. Vivemos. Ninguém vive sem o dinheiro. Nem Jesus. Nem Jesus fez a obra sem dinheiro. Você pode ver que tinha as mulheres. Ele tinha um tesoureiro. Infelizmente era ladrão ainda. Mas ele tinha um tesoureiro e tinha as mulheres que ajudavam o seu ministério. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, você que tem compreendido. Você que é generoso. Você que compreende que tudo vem de Deus. Muito obrigado a todos que têm contribuído, todos que têm nos ajudado a continuar fazendo esta obra. E estaremos aqui porque eu creio que quem nos sustenta é Deus. E quem te sustenta é Deus também, no nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde? Você pode deixar o seu pedido de oração que vamos colocar aqui no caderno. Você pode ficar à vontade. Nós temos a obrigação, nós temos o dever. Eu tenho esse compromisso de estar orando por você. Enquanto você está talvez descansando, alguns viajando, alguns
resolvendo os seus problemas, nós estamos aqui orando por você. Enquanto você talvez está dormindo, né, no seu descanso, merecido descanso. Às vezes eu estou ali de madrugada orando pela sua vida. Amém? Então é meu dever, é minha obrigação. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Pai. Nesta tarde falamos um pouco, Senhor, sobre a generosidade, ou sobre sermos agradecidos e reconhecer, Pai, que tudo vem do Senhor. Nós vemos aqui neste capítulo 8 de Lucas que enquanto o Senhor Jesus e os discípulos anunciavam o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tinha umas mulheres que foram curadas, libertas, que auxiliavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Deus, tem pessoas, meu Pai, que tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos ajudado a fazer esta obra. E eu agradeço ao Senhor pela vida de todos que têm contribuído, todos que têm nos ajudado, Pai. Eu sei, eu reconheço que um dia vamos dar conta de tudo diante do Senhor. E a obra de Deus não é para se enriquecer. A obra de Deus também não é barganha. Nós fazemos, meu Pai, nós contribuímos por gratidão, Pai. Não esperando receber o outro tanto a mais. Senhor, abençoa todos que têm entendido isso. Abençoa todos que têm nos ajudado nesta obra, Pai. Visita o teu filho e a tua filha abundantemente com toda a sorte de bênção, Pai. Nos livra do homem fraudulento, enganador. Nos livra daqueles que vivem, Pai, distorcendo a palavra meu Pai, com o intuito de levar vantagem, de se enriquecer. Deus, no nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, Pai. Meu Deus, Senhor, ministra a cura nesta tarde. Ministra a libertação, ministra o milagre. Ministra a paz nos corações dos nossos ouvintes. Ministra a bênção na vida financeira, Pai. Abre portas, Pai. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, Pai. Repreenda todo demônio que tem agido na vida financeira dos nossos ouvintes. Meu Pai, este irmão, esta irmã que tem lutado, que tem tentado, mas não consegue prosperar. Deus, repreenda todo mal. Meu Pai, tira todo impedimento, toda barreira. Prospera os nossos ouvintes. Meu Pai, abre portas, faz milagres na vida dos nossos ouvintes, Pai. Abençoa a saúde, abençoa as emoções, abençoa as famílias, abençoa o casamento, abençoa o relacionamento, abençoa as finanças, Pai, dos nossos ouvintes. Abençoa o teu povo, todos que deixaram os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita, Pai, prospera, abre portas, cura, faz milagres, Deus. Em o nome de Jesus, eu entrego cada pedido, eu entrego cada irmão e irmã que estão orando conosco, que o Senhor possa visitar nesta tarde e abençoar o teu filho e a tua filha com toda a sorte de bênção. Derrama da tua bênção sobre os teus filhos, Pai. Prospera os teus filhos e filhas, Pai. Ajuda eles, dá sabedoria da graça. Senhor, tira toda dor, toda enfermidade nesta tarde. Repreenda toda enfermidade, toda dor no nome de Jesus. Faz milagres, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço essa oração que eu faço e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima noite e um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Neste momento eu vou deixar mais um testemunho para a edificação da nossa fé, prometendo voltar às 0 horas, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Débora, paz do Senhor, irmão Eurípides. Estou passando aqui para agradecer pelas orações dos irmãos, que eu pedi a semana passada, que me ajudassem em oração. Eu estava com medo, eu tinha que fazer uma cirurgia, e pela honra e glória do nosso bondoso Deus, eu fiz a cirurgia na sexta-feira, estou na minha casa, estou bem, estou me recuperando. Fiz a cirurgia que eu nem percebi, foi uma bênção do Senhor, através das orações dos irmãos. Então eu estou agradecendo do fundo do meu coração a cada irmão que orou, porque esse canal é um canal de bênção.
todos oram uns pelos outros. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que orou por mim, tá bom? Eu sou a Dona Antônia, daqui da cidade de Ibaté. Agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.